Olá, eu sou Maria Helena Rangel e estou aqui para conversar com uma pessoa muito especial. Aos 60 anos ou além, a vida celebra a maturidade com a força das histórias vividas e a leveza das novas conquistas. É um marco de gratidão, unindo a sabedoria do passado com a vitalidade do presente. É a união das bagagens preciosas com o novo. No documento está ali, a conta dos anos. Mas para muita gente, a idade mesmo está aqui. O 60 é Mais dessa semana traz um personagem muito bacana. Ele tem muita história para contar, dele e de muita gente. Afinal, são anos de batente, fazendo um jornalismo com muita ética, competência e compromisso. Rubens Nóbrega, além de ser um jornalista, é escritor e toca a vida assim com muito dinamismo. Mas para dar aquele gostinho de quero mais, eu vou só perguntar: quem é Rubens Nóbrega? Rubens Nóbrega é o pai de Túlio, Danuta e Ilo, meus filhos queridos, esposo de Adriana, minha amada Branca, é filho de Vicente de Paula Nóbrega e Maria Aparecida Barbosa da Nóbrega, meu pai, saudosa memória, minha mãe, ainda conosco ainda, e avô de Maria Luísa, Delaninho e Davi, que são outras pérolas, outros tesouros que meus filhos colocaram no mundo para o meu desfrute e para a minha glória e para a minha honra. Esse é um currículo assinado com letra de ouro. É só isso, eu acho que isso é a melhor definição de quem, né, já iniciou, abriu a contagem regressiva. Muito bem. Gente, eu estou super feliz porque o 60 é Mais dessa semana traz um personagem importantíssimo no cenário jornalístico da Paraíba, uma pessoa super conhecida que tem toda uma trajetória, né, de bem fazer o jornalismo, escritor e que tem muita história para contar, né? Eu sempre admirei muito e hoje eu estou muito honrada de estar aqui na sua casa. Rubens Nóbrega, muito obrigada por nos receber a TV Cidade da sua casa e uma honra para mim. Primeiro, agradecer a você pelo convite, pela sua disponibilidade e você e da sua equipe e do seu programa. Realmente eu me sinto muito encabulado às vezes, porque você é uma amiga generosa, sobretudo, né? E que tem me dado muito cabimento durante toda a minha trajetória, né? Já trabalhamos juntos no Norte, né? Exatamente. No finado Jornal Norte, na redação do Norte, você era um repórter iniciante, mas com muito talento. E eu estou aqui para dizer a você essa nova fase da existência, né, que são 60 mais, que virou uma referência e um marco, né, ou digamos assim, o marco zero de uma nova caminhada, para muitos, né. Tem um amigo meu que fala que somos jovens com mais idade. Eu acho isso uma expressão bacana, porque define bem o que é muita gente que tem uma ânsia de vida, né, que procura. Eu não sou exatamente isso não, sabe, Maria? Eu sou mais contido, sempre fui mais contido, tenho limitações físicas, mas a gente vai tentando, frequentando uma academiazinha, dando uma caminhada e tal. Isso eu tenho procurado fazer, ao mesmo tempo que manter uma atividade, digamos assim, intelectual, não por ser intelectual, porque muita gente tem esse estereótipo, né, que fazem de mim, eu não tenho isso, sabe? Eu não sou isso. Mas tento, no máximo, me manter ativo, né, até para ver, né, pelo menos chegar meu sonho, uma formatura do neto. Aí pronto. Uma coisa boa. Mas olha, falando em neto, sim, vamos para a primeira parte da vida. Pois não. Quem é Rubens? Onde nasceu? Como foi essa trajetória que chegou até o jornalismo? Olha, eu nasci aqui em João Pessoa, eu sou da Gema, né? Nasci aqui na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, mas eu acho que eu nasci acidentalmente, porque a minha infância toda foi em Bananeiras, né, na cidade de Bananeiras. Meu pai foi aluno da escola agrícola, que é o Colégio Agrícola Vidal Negreiros, e depois foi professor durante 16 anos lá. E eu retornei a João Pessoa já adolescente, já um pouco jovem, digamos assim, 14 anos de idade, 1971.
final de 1970. Chegando aqui, fiz os meus estudos iniciais em Bananeiras, né? Eu tive um problema muito, assim, digamos, certa gravidade durante a infância. Eu fui acometido de uma espécie que chamava foco de paralisia infantil. Com isso, o meu lado esquerdo, que eu pensava que seria o melhor de mim, é meio morto. Eu tenho um braço atrofiado, uma perna meio atrofiada, por isso que razão aí de algumas quedas. Mas aí eu recuperei a mobilidade e tal, passamos um tempo em Caiçara, que é uma cidade já na fronteira com o Rio Grande do Norte, depois de Belém. Sim. Belém de Caiçara, que o pessoal de Belém não gosta não, chama de Belém de Caiçara, só Belém. Então, passamos um tempo lá, meu pai trabalhava na ANCAR, que a ANCAR era a antecessora da Emater, Sim. Da empresa de assistência técnica e extensão rural, né? E a ANCAR era uma associação do Nordeste de assistência rural também. Meu pai foi chefe do escritório da ANCAR em Caiçara, depois voltou para Bananeiras, continuou a lecionar, ele ensinava mecânica agrícola em Bananeiras e culturas variadas também. Ele era uma pessoa com muita habilidade. E era músico, né? Já ia falar nisso. Era músico, sabe? Meu pai começou tocando cavaquinho em feira, né? Para fazer aquele de rodar o chapéu. Quando chegou em Bananeiras, ele travou conhecimento com a teoria musical, porque lá tinha uma banda, e lá na banda do Colégio de Bananeiras havia um primado de você ter que aprender música mesmo. E ele aprendeu e passou a tocar sax. Fazia parte da banda. Depois virou uma espécie de chansonnier em Bananeiras. Ele virou assim o cara que apresentava shows, o cara que fazia um mestre de cerimônia, mas apresentava shows e cantava muito bem. E com isso, eu passei, a minha infância foi isso, foi em parte na cama, por conta da doença, né? E ouvindo aqueles solos no final de tarde, quando o papai treinava, né? Benjamin Musto, aquelas coisas do Bob Fred. Uma recuperação luxuosa. Era uma recuperação, então não tenho muito o que me queixar, não. Mas aí a gente... E o jornalismo? Como é que o jornalismo, eu cheguei aqui em João Pessoa e comecei a querer trabalhar. Como eu tinha, assim, digamos assim, um bom desempenho, uma boa performance nos meus estudos em Bananeiras. Em Bananeiras, ou você estudava ou ia tomar cachaça e aprender sinuca, né? Então, eu optei por estudar, lia bastante, porque não tinha outra coisa a fazer. Bananeiras chovia muito. E acabei digamos assim, com uma certa proeminência com meus colegas e tudo mais. E aqui chegando, eu disse, não, eu vou trabalhar. Aí, meu tio Otávio Barbosa, era gerente da gráfica Interplan, que era de Jório Machado. Era onde se imprimia o Momento, semanário. E eu fui para lá como revisor, emendador. Talvez eu explique isso, se houver tempo, né? Revisor, mas eu fazia revisão de originais de livros e também do jornal. E comecei lá e tal. E meu pai era colega de faculdade de Marconi Góes, de Genésio de Souza, de Aloysio Moura, que era o trio que mandava nos Diários Associados da Paraíba. E uma conversa assim de corredor, meu pai disse, rapaz, eu tenho um menino que é bom de datilografia e de português. Aí Marconi disse, manda ele lá. Eu mandar ele lá, era ir na redação do Norte, lá conversar com ele. E eu acabei indo lá e fiquei em 1974, acho que fevereiro de 1974, eu fui admitido na redação de O Norte e desde então não parei mais. No 60 é Mais de hoje, a gente está conversando com o jornalista Rubens Nóbrega. A gente já bateu um papo sobre a vida dele, a vida pessoal, sobre jornalismo e, é claro, com tanta bagagem, a gente tem que voltar a falar sobre isso. Rubens, continua essa história do jornalismo. Depois que você entrou no Jornal Norte, como é que foi essa trajetória? Olha, eu entrei no jornal em 74 e, ao mesmo tempo, em 76, eu iniciei na União. Eu devia ter 17 anos e rapidamente foi alçado à condição de secretário de redação. E ainda muito inexperiente, muito verde, mas a gente tinha uma redação repleta assim, de férias, de cobra. E era muito bom trabalhar num ambiente desse. Você tinha, o editor era Agnaldo Almeida, o chefe de reportagem foi Frutuoso Chaves. Aí uma equipe de repórteres que tinha, por exemplo, Sebastião Lucena, nosso querido Tião Lucena. Então, quer dizer, foi um aprendizado e tanto. A União naquela época era dirigida como presidente por José Moraes de Souto,
e tinha como diretor técnico, o cara, diretor técnico, era o seu diretor cultural, ninguém menos que Barreto Neto, Antônio Barreto Neto, né? Então era um jornal de excelência, no sentido assim, informativo, da produção do Correio das Artes, então era muito bom. Depois da União, aí do Norte e União, eu acabei ficando só na União. Depois disso, fui para a Universidade Federal, trabalhar na assessoria de comunicação, e depois, em seguida, Correio, depois do Correio, a revista Carta, o jornal O Momento já diário, fica ali onde hoje é a TV Cabo Branco. Enquanto estava no Norte, também fiz Diário da Borborema, né? E voltei para o Correio, fui ombudsman do Correio em 2005, né? Sob a liderança, o Correio, sob a editoria de Helena Guimarães, que eu fui editor do Correio de 1982 a 1988. Saí, fui para outros veículos, mas voltei em 2002, final de 2002 para início de 2003, e fiquei até 2010 como colunista, dessa vez como colunista, e no meio tempo fiquei como ombudsman também. Então, assim, eu me sinto privilegiado e sortudo. Realizado porque passei por todas as funções de uma redação, né? Isso é muito importante no jornalismo. E é isso, a minha trajetória foi essa. Findei no Jornal da Paraíba e na CBN, na rádio do Grupo da Paraíba. E sou muito grato a todos, né? Com problemas, como todo mundo tem, mas de qualquer forma fui muito bem aceito, muito bem acolhido e, sobretudo, respeitado naquilo que eu fiz. Isso mesmo, é uma carreira linda que orgulha a todos nós. É uma honra, inclusive, ter dividido um espaço com você no Jornal Norte. Honra toda minha. Mas tem outra veia, a de escritor. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui, então são 4 livros, né? Eu comecei com esse aqui, Histórias da Gente, que é um livro de crônicas e contos, né? Todos ambientados, 99% ambientado em Bananeiras. Essa fotografia aqui da estação ferroviária de Bananeiras, estação da Great Western, né? Entendeu? E tenho, depois desse livro, eu fiz Poderosa Isaura, que é uma novela. Uma novela é um estilo literário, né? Que muita gente às vezes confunde. Nada de telenovela, de coisa. Cometi esse romance, Baixa do Mel, é um romance também que se passa, Baixa do Mel. Baixa do Mel é um sítio do município de Bananeira que eu transformei numa cidade, aí, né? Uma cidade. E, finalmente, para o registro das minhas memórias de jornalista, fiz... Que é mais recente, né? Que foi foi lançado esse ano, Memórias do Batente. Então, por enquanto, é isso, né? Eu vou iniciar um outro projeto logo mais, de outro livro, né? Mas esses 4 já me contemplam. Falando em contar histórias, Rubens, a gente entra agora nessa fase de falar um pouco sobre 60 é mais. Certo. Como você recebeu os 60 anos e os anos que seguiram? Como é que você toca a vida? Me conte como você acha que as pessoas devem seguir. Esse aqui é um resultado dessa trajetória da novidade? Sim, claro. Eu sempre, quando falo essa questão da idade, eu me lembro de Caetano Veloso, que quando ele completou 70 anos, alguém perguntou a ele como é que ele, bem antes, né, como ele achava que seria aos 70 anos, como é que ele se sentiria. Aí ele disse, bem velhinho. Porque antigamente se fazia também, Rubens, se tinha a ideia de que depois dos 60 anos era um vovozinho que ficava na cadeira de balanço. Isso não existe mais, né? Não, a longevidade do brasileiro aumentou exponencialmente, né? Eu estava outro dia lembrando de uma das músicas que a gente ouvia muito lá em casa, interpretada por Roberto Silva, o grande sambista Roberto Silva, era Passei dos 32. E um dos versos da música, Passei dos 32, já tem uma meia voz, já nem gosto de falar. Ou seja, a expectativa de vida antigamente era 40 e poucos anos para os homens, né? E 36, 37 para as mulheres. Hoje nós chegamos a uma expectativa de vida em torno de 74% para os homens e em torno de 68 para as mulheres. Isso vem aumentando ao longo do tempo. Tá certo? E é uma vida muito mais produtiva. Exatamente, mais produtiva. Hoje nós temos tecnologias de medicamentos, inclusive, e temos também possibilidades de aprimoramento físico, né? de desenvolver o tônus muscular, por exemplo, em academias, caminhadas, natação.
os esportes, né? Isso oportuniza. Então, eu acho que é uma vida que pode ser saudável, sabe? Pode ser saudável para muita gente da minha idade. E é isso que eu tenho tentado fazer. Sou meio preguiçoso, não, talvez muito preguiçoso, porque minha filha, meus netos, meus filhos cobram muito que eu me movimente e tal, tudo, mas o meu movimento é pegar um computador. Você tem uma vida extremamente ativa, não é, Rubens? Eu tenho, porque eu procuro ter, né? Eu me aposentei, em 2003 me aposentei, sou servidor público aposentado, né? Eu trabalhava na universidade, não era dos quadros da universidade, onde iniciei a minha carreira no serviço público, mas era da AGU, da Advocacia Geral da União, é dessa instituição, e me aposentei em 2013, e eu ficava pensando, disse, não, agora eu quero uma bermuda, uma chinela e uma camiseta para andar por aí. Mas aí nem sempre é assim, né? Porque você acaba... O jornalismo é uma cachaça, você sabe muito bem disso. Você está aqui, você é a prova disso. Então a gente tem que estar sempre aqui produzindo alguma coisa, escrevendo e tal. Criei um blog, que é o blog do Rubão, que eu já tinha desde o Jornal da Paraíba, e continuo escrevendo, escrevo livros, né? Tentando escrever livros. E também me vinculando a atividades assim, que dizem respeito a uma tentativa da gente, digamos assim, melhorar ou qualificar o jornalismo paraibano. Presentemente, eu estou vinculado ao Observatório Paraibano de Jornalismo, né, e ao Alumia, que é o Laboratório de Combate à Desinformação. A gente trabalha nessas duas vertentes com um grupo de colegas jornalistas que são professores da universidade. Me perdoe lhe interromper. Pois não. Como você avalia o jornalismo de hoje? Olha, eu gosto muito de jornalismo, mas setorizadamente. Eu acho que a gente faz um bom jornalismo na área cultural ainda, que sempre foi, digamos assim, um carro-chefe da qualidade jornalística da Paraíba. Como jornalismo, eu gosto muito, por exemplo, do telejornalismo. Eu gosto, tem uma qualidade fantástica, que não deve nada a seu ninguém, tá certo? E já não gosto tanto mais do que se apresenta através do rádio. Não do rádio, não das emissoras públicas, mas, lamentavelmente, a gente vê coisas assim que, sabe, entristecem a gente, porque não, é uma coisa que não se prima pela qualidade no sentido do conhecimento da profissão, mas, sobretudo, da qualidade do relacionamento ético, né? Do tratamento ético que se deve dar à informação, né? Que muitas vezes é usada para fins não muito legais, né? Então, é isso. E o Observatório e o Alumia são parte desse esforço que se juntam à Rede Paraibana de Combate à Desinformação, que está sendo estruturada, para justamente a gente qualificar esse jornalismo, mas qualificar no sentido de estar vigilante para que os desvios sejam apontados, apurados, e quem foi encontrado em culpa que se quebra. Isso mesmo, é uma grande contribuição. Para finalizar, a gente tem mais um minutinho por aí. Queria que você deixasse seu recado para as pessoas que estão em casa com mais de 60 e que ficam no sofá mesmo, que deixam a vida passar, enquanto podiam estar produzindo, aproveitando, viajando. Olha, eu acho que as pessoas que têm essa possibilidade, pessoas que têm a vontade, né, de ser mais saudáveis, né, tem que fazer isso. Tem que sair de casa, tem que tirar, como dizem, a bunda do sofá, né? Repartir a sua vivência não com uma tela de TV, não com a tela de um celular, mas, sobretudo, com o convívio, né, com outras pessoas da mesma idade ou até mais jovens, né? Sabem que isso é muito importante, né? As pessoas estão deixando de conviver uma com as outras, mesmo dentro da mesma família. E eu acho que essa busca de reinserção do diálogo, né, da conversação, sabe? Mesmo jogando conversa fora, não precisa ser uma conversa profunda em nada. Né? É estar perto um do outro, prestar atenção no outro, sabe? Respeitar o que o outro diz, o que o outro quer, as querências, os bem-quereres dos outros. Eu acho que isso vai por aí, sabe? Eu acho que cada um sabe o seu caminho, sabe a delícia que é, tá certo, de ser. O que é que falta para a pessoa com mais de 60 anos hoje, isso agora a gente vai fechar de vez, ser mais feliz? Aquela receita de antigamente, em que o idoso era mais respeitado, a pessoa da terceira idade era mais respeitada, tinha mais voz, porém não tinha tanta produção, não vivia tanto, ficava esperando chegar a hora.
Você acha que hoje é uma receita melhor? Não, claro que não. Eu acho que como a gente vinha falando sobre essa conexão que que as pessoas estão perdendo de modo geral, né? Às vezes até por divergências políticas. Olha só que besteira. Em casa, né? Em casa, dentro de casa, né? Ou dentro de um grupo familiar. E as pessoas precisam prestar atenção nisso. Fazer uma pergunta: isso faz bem para mim? Está fazendo bem para mim? Está fazendo bem para minha família? O que é que eu perco com isso? O que é que eu ganho com isso? Né? Nada, absolutamente nada. Então, vamos nos reconectar, vamos nos reaproximar, né? Fazer esse diálogo intergeracional, né? do velho com o novo, não do velho, aquela do história, mais experiente com o menos. aprende com o outro de todo jeito, né, Rubens? De forma alguma. O que eu aprendi com meus filhos e agora estou aprendendo com meus netos é uma coisa espantosa, sabe? Eu tinha hábitos horríveis, né? Às vezes até de falar mal das pessoas, que é um esporte, meio que esporte do jornalista, né? Da pessoa, porque isso introjeta na gente, isso fica na gente, né? Mas hoje, sabe, antes eu penso, epa, o que pensaria Ila, minha caçula, o que pensaria Danuto, o que pensaria Túlio, o que pensaria Davi, que é um adolescente que já é meu neto, e sobretudo o que pensaria a minha companheira, né? Exatamente, engraçado, você falou isso. Essa semana eu postei uma coisa e na mesma hora os dois meninos, Lívia e Nicolas, mãe, tire isso, apague. Uhum. Aí eu, não vou apagar não, é minha opinião. Aí depois eu disse, não, eles gostam de mim, né? Eles querem me proteger. Aí avaliei, disse, não preciso fazer isso. E tirei a postagem. É mais ou menos isso que acontece, né? Mais ou menos isso. Eu estou há 35 casado com a Adriana. A Branca. 32 anos, mas há 35, né? Namoro, casamento, tá. 35 anos, é meu marco, né? E eu a conheci na revisão do Correio. Ela era revisora. Depois que ela deixou de ser revisora de jornal, ela passou a ser a minha revisora. Sua vida. É a que me corrige. E eu acho muito bom isso, né? Isso como saber que alguém que lhe ama corrige. Corrige pro seu bem. Corrige, né? Corrige porque tudo a gente imagina só, uma sociedade de um patriarcado muito acendrado, machismo, sabe, misoginia, tudo isso internaliza em todos nós que somos homens, né? E a gente acaba perpassando isso para a nossa vida cotidiana e às vezes até machucando pessoas que a gente ama. E essa história desse aprendizado, antigamente a pessoa com mais de 60 dizia, não, eu penso assim e pronto. Né? Hoje já é diferente, né, Rubens? Isso é próprio do autoritarismo, né? Que é da cultura, né? Da nossa formação cultural, né? Às vezes até da formação religiosa, que algumas religiões, estou discutindo religião, claro. Algumas colocam o homem como se fosse acima, o poderoso, o suzerano das vontades e se sobrepõe à mulher. Não é assim, né? Você vê que no nosso Código Penal dos anos 40 falava no cabeça do casal tinha que ser o homem. Não. Né? Quem inventou isso, né? Não, pois sabe, essa coisa eu já fiz um escrito, uma coluna sobre o machismo que está entrosado nos dicionários da língua portuguesa. Porque todas as referências são masculinas, hein, sabe? Você quando vai escrever, de repente, aí depois criar essa linguagem bem intermediária de todas e todas, mas justamente para se contrapor essa avalanche de masculinismo que existe até na nossa literatura. Então, dá para mudar assim essa cabeça e tocar uma vida com leveza. É importante observar essas coisas e começar a trabalhar isso na cabeça da gente. Depois de 60 é muito bom. Eu garanto que é bom. Rubens, muito obrigada por nos receber, por essa conversa bacana, por sempre me ensinar, como sempre fez. Que é isso. E conto com a TV Cidade, conto conosco. Você é minha amiga. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês por nos ouvirem e nos verem. Gente, muito obrigada pela sua presença. Espero que na próxima semana você esteja aí no seu cantinho me esperando para que a gente continue essa conversa sobre essa nova fase da vida. Até a próxima semana.